gostaria que você analisasse algo comigo. Será que você merece o julgamento das mãos de um Deus santo? Zacarias capítulo 3 nos dá a quarta de uma série de 8 visões que foram concedidas ao profeta em uma única noite. A ele foi assim mostrado toda a história futura de seu povo. Israel ainda será restaurado em Canaã, todos os seus inimigos serão destruídos e Jeová, mais uma vez, fará sua morada em Sião. Nosso capítulo trata de uma questão muito importante em conexão com tudo isto. Israel é digno de tal bênção? E se não for digno, como de fato o povo não é, com base em que Deus lhes concederá um bem tão inestimável? Este capítulo não pode deixar de ser do mais profundo interesse para todos os que, em todas as épocas, percebem que não merece nada além de julgamento das mãos de um Deus santo. A visão nos mostra um homem na presença divina. Certamente uma posição séria para qualquer um de nós. Como nos sentiríamos se nos encontrássemos lá na presença de Deus Santo, em todos os nossos pecados, nossas culpas, as nossas mentes e almas esclarecidas, tudo vindo à tona em uma questão de segundos? Jó ficou maravilhado quando se viu, por assim dizer, face a face com Deus. Eu me abomino, exclamou ele, e me arrependo no pó e nas cinzas. Isaías, novamente, quando recebeu uma visão de Deus, exclamou, ai de mim, porque estou perdido. Você pode ler sobre Isaías no capítulo 6 do seu livro. Em que condição Josué foi encontrado em Zacarias capítulo 3? Como sumo sacerdote de Israel, ele era o representante do povo. Consequentemente, sua condição era a imagem viva da do povo. A Escritura diz, ora, Josué estava vestido com roupas imundas. Em que melhor condição se encontram os homens hoje? Se nossas próprias justiças são como trapos da imundícia diante de Deus, quais são as nossas injustiças? A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olhe novamente para o nosso capítulo 3 de Zacarias. Josué não estava apenas na presença divina, Satanás também estava lá, em pé, à sua direita, para resistir a ele. Foi o grande adversário que se opôs ao exercício da misericórdia divina. Todos nós deveríamos receber pouca atenção se deixados nas comissões ou nas mãos, aos cuidados de Satanás. Com energia, ele denuncia os homens diante de Deus, enfatizando seus pecados e culpas e protestando contra o favor que está sendo mostrado a qualquer um. Da parte de Deus, não há ministro da injustiça mais eficaz do que Satanás quando lhe agrada desempenhar este papel. Satanás não é amigo da salvação. Satanás não é amigo da misericórdia, da graça, do amor de Deus em relação aos homens. Agora marque a atividade da graça divina. Nenhuma palavra saiu da boca de Josué naquela ocasião, neste capítulo de Zacarias 3. O que de fato ele poderia dizer? A imundície estava ali em toda a sua hediondez aos olhos de Deus. A Bíblia diz, toda boca deve ser fechada. Romanos capítulo 13, versículo 19. Consequentemente, Josué não disse nada e não fez nada. Deus assumiu sua causa e repreendeu o inimigo. Não é isto, disse Deus, um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, versículo 2. Esta é apenas a imagem de todos os que creem no nome de Jesus. Em seguida, o Senhor ordenou, tirai dele as vestes imundas. Então, eis que fiz com que a tua iniquidade passasse de ti. As vestes de Josué representavam, assim, sua iniquidade com a qual os olhos de Deus o viam coberto da cabeça aos pés.
Nada dá maior prazer ao nosso Deus do que justificar o ímpio. Quando um pecador assume seu verdadeiro lugar diante dele, diante de Deus, confessadamente culpado e sem uma palavra para dizer em autodefesa, com alegria, Deus diz agora, como no passado, eis que fiz com que a tua iniquidade passasse de ti. Deus, ele salva os pecadores arrependidos, os culpados arrependidos. Deus salva os miseráveis, os imorais, os pecadores, que se arrependem dos seus pecados. A cruz do Calvário explica esta maravilha. O sacrifício de Cristo é tão divinamente eficaz que, com base nela, Deus é justamente capaz de limpar de toda acusação de culpa, de uma vez por todas, a alma que o pleiteia diante dele. No caso de Josué, não houve apenas um despojamento, houve também uma colocação. Nós lemos, então eles colocaram uma mitra justa sobre sua cabeça e o vestiram com roupas. Aqui notemos uma distinção importante. Em Zacarias capítulo 3, versículo 4, as iniquidades são chamadas de vestes imundas. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, as justiças são descritas como trapos da imundícia. As vestes nos cobrem. Trapos são coisas com as quais os homens procuram se cobrir, mas em vão. Nossas iniquidades realmente nos cobrem. Para mudar a figura, Deus não pode encontrar um lugar sólido em toda a nossa constituição moral, como ele afirma em Isaías capítulo 1, versículo 6. Mas quando procuramos cobrir nossa nudez com nossas próprias obras, vestimos apenas farrapos, que na realidade não nos cobre de forma alguma. Pode servir quando as pessoas olham umas às outras, como Adão e Eva colheram e fizeram aqueles aventais de folha de figueira, talvez para eles, um olhando para o outro, podiam dizer, está ótimo, está bom. Mas quando Deus chegou, eles fugiram da presença de Deus, pois se sentiram nus. Deus coloca sobre nós, como temos algo muito superior a folhas de figueira. Ele nos coloca manto de justiça. Assim como Cristo é, nós também somos aos olhos divinos de agora em diante e para sempre. Todo crente é encontrado em Cristo, escondido em Cristo. É justificado, santificado. Deus tinha uma palavra direta para o próprio pecador. Eis que fiz com que a tua iniquidade passasse de ti. Se Deus mantivesse seus propósitos de graça guardadas em seu grande coração, como poderia alguém entre nós experimentar o conforto e a bem-aventurança deles ou delas? Mas Deus não fez isto. Pelo contrário, ele se revelou plenamente no Evangelho de seu Filho. Pelo testemunho do Espírito Santo enviado do céu, sabemos que aquele Cristo que sofreu uma vez por nossos pecados, agora é aceito nas alturas, está nas alturas, e que, em consequência, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Para você ser salvo, você precisa desta pessoa. Você precisa recebê-lo pela fé. Você precisa confiar nele. A Bíblia diz, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz.
Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz, operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo
já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas 3 lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria, miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra, ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas foi, a resposta à pergunta deste carcereiro foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse, crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de ser salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz, sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse, nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34.
Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, ou olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro. 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.